Já estamos recebendo aqui no estúdio a secretária de Saúde do município de Brusque, Thaíse Rosa, está conosco. A gente vai falar sobre essa pasta. Bom dia, Thaíse, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, secretária. A vocês. Secretário, eu quero começar falando sobre contratação de médicos, esse processo seletivo que aconteceu no mês de fevereiro. Como foi? Já tem novidades aí para o atendimento das UBS aqui da cidade de Brusque, melhoramento no número de médicos? Tem sim. A gente teve vários pedidos, né, de exonerações. A gente também tinha o fornecimento de alguns profissionais pelo médico do consórcio, que era o Sim Catarina. E a gente procedeu, então, um processo seletivo para poder fazer essa transição. Então, início do ano se mistura um pouco de algumas férias, de quem não tirou ali no recesso, né, junto com essa transição. Mas o pronto atendimento, praticamente todos os médicos agora já estão via contrato seletivo e na atenção primária também. Agora, secretária, como que ficou... se foi resolvida essa situação, essa polêmica que surgiu há algumas semanas? Agora nós não vai ter mais tanto calor, né? Porque agora a frente fria chegou, deu uma amenizada. Mas sobre a situação, até a gente trouxe, né, a situação de posto de saúde, de saúde, que o ar não estava funcionando, que tinha funcionado levando ventilador de casa. Sim. Isso está solucionado? E eu vou emendar com outra pergunta. Não há como se fazer, até nessa época de inverno, uma manutenção preventiva para que o ar-condicionado não dê problema justamente no verão? Então, o que acontece? A Secretaria de Saúde, ela tem em torno de 800 aparelhos de ar-condicionados. Quando a gente chegou, enfim, a gente fazendo o levantamento disso aí, a gente já tem aparelho de mais de 10 anos que sim, precisa da manutenção, tanto preventiva como corretiva, como a troca. Tem uns que só a gente chama 1, 2, 3 vezes e a substituição do aparelho seria o mais efetivo. O que aconteceu ano passado? Ano passado, a Secretaria ela acabou priorizando a abertura de vários serviços que, embora tenha o planejamento, a gente não tinha tinha o estimado do que a gente iria gastar, mas não tinha o real. Um deles foi o pronto atendimento Santa Terezinha, que hoje nos custa em torno de R$600 mil por mês, mas que a gente não estimava tudo isso. Enfim... Então, chegou ali no final do ano, com aquelas emendas que o STF trancou, era para vir em julho, foi para depois das eleições. De fato, a gente acabou recebendo ela ali entre Natal e Ano Novo, com ampliação da atenção primária, com várias coisas que a gente tramitou. Isso faltou saldo ali em dezembro, para a gente poder estar fazendo realmente o pagamento desses prestadores. Então, recebemos as emendas, pagamos o que era de custeio, o que era o que coube dessa parte, e aí a gente esperou a troca de orçamento, né? Então isso impactou nesse trâmite, né? Digamos assim. A gente já está recebendo aparelhos novos, então, que a gente conseguiu comprar nesse início do ano, e dos 200, foram 200 para manutenção, deixa eu só pegar aqui certinho, 250 aparelhos, né, que precisaram desses reparos, porque são aparelhos, eles ficam ininterruptos, né, principalmente, né, enfim, vacina, em várias outras situações. E desses aparelhos, a empresa ali, então, a partir de meados de janeiro, ela tem 2 empresas simultâneas e elas têm uma capacidade aí de menos de 10 aparelhos dias. Então, hoje já está solucionado 180 aparelhos e estão aí 70 nesse cronograma da fila. A gente acabou priorizando farmácia, sala de vacina, setores mais sensíveis, e o que a gente vai ajustar agora para esse ano é, de fato, né, tudo que a gente mapeou que tem que trocar, que não adianta só, né, a manutenção preventiva corretiva de um aparelho que ele está muito antigo e não dá, tem que fazer a substituição mesmo. Mas esse foi o impactou ali, né, para o servidor, impactou ali, mas só explicando o trâmite, né, o que de fato ocorreu para que a gente pudesse começar essa manutenção. Para essa temporada de verão que vai chegar, não vai ter esse problema, então? Não, porque a gente está atrelado ali já com esse planejamento preventivo e corretivo, que o ano passado, em função de várias aberturas e de falta de emendas, ficou complicado de a gente fazer. Secretária, como é que está a situação
do PA de Santa Terezinha, que a prefeitura, a secretaria está buscando aí a habilitação para passar de PA para unidade de pronto atendimento. Um sonho antigo já, né? Sim. Eu acho que a secretária esteve com o vice-prefeito em Brasília recentemente, lá no Ministério da Saúde, para tratar disso. O que se avançou em relação a isso? Estivemos em Brasília, a gente inclusive conseguiu uma reunião lá no Ministério da Saúde, no gabinete específico, porque em 2019 foi solicitada uma revogação da UPA. E essa solicitação de revogação foi feita toda uma readequação estrutural. Então, para a gente habilitar para a UPA, é como se tivesse que revogar a revogação, né? Ter que revogar essa solicitação de 2019 e voltar, então, os moldes ali do pronto atendimento, de uma parede que foi fechada, enfim. A gente conversou com a Unifeb, inclusive, com o DECO, com o prefeito. A gente teve uma reunião recente também por questões estruturais de melhorias que a gente gostaria de fazer para a UPA. A Unifeb até é parceira e faria, né, pelo convênio ali de estágio tranquilamente. E lá em Brasília, a equipe que na época, em 2019, estava avaliando várias obras inacabadas que tinham no Brasil, essa equipe, ela não existe mais naquele setor, né? Então, o que gera esse impasse. Então, a gente solicitou uma outra agenda para tramitar isso, só que a gente teve agora a troca essa semana do ministro da Saúde, né? Então, saiu a Anísia, entrou Padilha, o que às vezes culmina em troca de equipe. Então, a gente está aguardando, até o DECO vai novamente agora para Brasília, a gente está aguardando para ver se essas equipes serão trocadas. Se não for, a gente já está em trâmite com elas. Secretária, por curiosidade, como é que está a situação? Porque a UPA hoje, ela já está funcionando aí há mais de ano, né? Tem ano, talvez? Vai fazer um ano agora, 5 de julho. Vai fazer um ano, né? Então são 9 meses, enfim. Qual é a avaliação do atendimento lá da UPA? Número de pessoas, assim, o atendimento? Porque a minha pergunta diz respeito, por exemplo, se a UPA, ela pegou no que diz respeito a virar referência de atendimento, porque tem muita gente, antes da UPA, o pessoal vai direto para o hospital, até geralmente pós-Zambuja e para o Dom Joaquim. Mas a minha pergunta é se realmente pegou a UPA, se ela vira referência, se ela é procurada pela população. O que você pode falar sobre isso? A UPA pegou, são 5, 6 mil pessoas que a gente atende todos os meses, mais de 20 mil procedimentos, né? Os pacientes já saem ali com os medicamentos que foram prescritos. O tempo de espera, ele varia em torno de 50 minutos, isso se for o azul, se não for a emergência. É bem avaliado pelos usuários dali, é elogiado, inclusive, e o fato de a gente ampliar ali para o segundo espaço, isso vai aumentar ainda mais a capacidade de atendimento, né? Uma coisa que nos deixou bastante contente também em Brasília foi as emendas que a gente conseguiu, né? Inclusive para questão de exames de imagem e tudo mais, e o nosso raio-x, né? Ali do pronto atendimento. Então, a ideia é só melhorar e aumentar a capacidade para quanto menos, né? Deixar para ir no hospital realmente as situações graves e diminuir esse tempo de espera lá, porque se todo mundo vai para o hospital, né, esse tempo de espera ali, ele só aumenta. Bom, tem perguntas chegando aqui e eu queria botar um áudio para a secretária ouvir, que é da dona Marlene. Eu até tinha passado para a secretária, tempos atrás, a situação da dona Marlene com relação à colonoscopia, né? Sim. Aí ela me mandou uma mensagem que até eu vou colocar na íntegra para ela explicar melhor o que ela quis dizer. Vamos acompanhar o que disse a dona Marlene nessa mensagem. Odomiro, bom dia, desculpa te incomodar, é a Marlene. Aquele dia que eu falei, que liguei para a Secretaria da Saúde sobre a colonoscopia minha, né? No outro dia, o secretário da Saúde ligou, disse que tinha 190 pessoas na frente e ia ser ligeiro. Eu ligo lá para a Secretaria da Saúde perguntar, porque até agora não veio, eu tenho dor e a minha família toda problemática de câncer ou de coração. Aí eu tô ligando, ninguém atende, ninguém. Liguei para a ouvidoria, reclamei, porque ontem eu liguei 3 vezes, até caiu a ligação as 3 vezes, ninguém atendeu. Agora eu liguei de novo, 3 vezes caiu a ligação, ninguém atendeu. Eu liguei para o posto de saúde. Ele primeiro tinha dito que tinha 190 mil pessoas, agora eu liguei para lá, para o postinho da saúde da Limeira, tem 300 pessoas na minha frente. Ela disse mais uns 3 meses. Aí eu já não sei mais nem quem recorrer. Eu disse, eu ir lá na prefeitura, a gente dá uma de louca, daí diz que a gente tá doida, mas pensa,
ligando, ninguém atende. E agora ligo, em vez de 192 aumentou, tem 300 pessoas na minha frente. Ela disse que eu posso entrar na fila de espera no site, em casa mesmo, que eles vão ver. Então, desculpa te incomodar, mas a gente não tem mais nem quem recorrer. E aí, secretário, sobre esse caso? Então, estou conversando com o Marcos aqui, né? Que é o nosso diretor lá da regulação. Se ela tem dor, ela tem que atualizar dado clínico. O azul, que é a classificação dela, já que, né, se ela me permite, que estamos conversando sobre a situação dela, é aquele paciente que quer fazer o exame por rastreio, quer fazer o exame, enfim, porque tem a idade, porque tem a indicação, mas que não tem nenhum dado clínico associado. Quando tem dor, quando tem alguma coisa nesse sentido, aí não fica só solicita colonoscopia, né? Solicita colono por isso, por aquilo, e aí já não é um azul, né? Então é muito importante ela ver. Se ela tem dor, realmente é importante atualizar esse dado clínico na unidade básica de saúde. Então, o que acontece com o azul? Como ele é eletivo, por exemplo, seja um exame de sangue, eu quero fazer o check-up, né? Todos aqueles que têm uma queixa, eles acabam, às vezes, vai entrar na frente, né? Porque é um rastreio, digamos assim, né? E o outro está com uma situação ali de saúde. É assim que funciona a classificação ali no Sistema Único de Saúde, né? Mas, dona Marlene, dá uma olhada, se a senhora tem dor, atualize esse dado clínico ali, que aí a classificação não vai ser azul. O Adete está dizendo o seguinte, você está demorando para fazer exames clínicos, laboratoriais, exame de sangue e urina. Exato. O que aconteceu com os exames laboratoriais? Chega um início de ano, todo mundo tem o hábito, né, de fazer o seu chamado check-up, né? E isso estourou agora para 9 mil pedidos de exame. Nossa. Além desses 9 mil pedidos de exame agora do início do ano, né, enfim, teve o laboratório que ele pediu a diminuição da capacidade técnica dele. Ele ofertava um quantitativo por dia e ele diminuiu. Então, a gente está lançando agora o convênio, está vindo um outro laboratório aí para a cidade e a gente vai vai aumentar essa oferta de exame para diminuir esse tempo. A gente já chegou a ofertar exames entre 30 e 60 dias, os eletivos, agora passou para 5 meses por conta desse boom desses 9 mil exames agora de início de ano solicitado. A gente já está atrás disso. Uma outra colocação que pergunta aqui o Rafael pergunta para a secretária se terá alguma ênfase em atenção ao autismo infantil na cidade. Creio que seja com relação a laudos, talvez, né? Porque ele diz assim que há vários casos, o mês de abril, mês do autista. Se tem algum trabalho nesse sentido? Então, o autismo é uma necessidade aí de todos os municípios, uma dificuldade de todos os municípios, principalmente no que se refere a atendimento de fono, né? Por mais que a gente ampliou, fez convênio, enfim, a necessidade ela é de a gente ofertar mais mesmo. E ele faz parte do nosso plano de governo, né? Então, hoje a gente tem o CRESE, que fica ali no CAPS infantil, com a equipe multiprofissional para as intervenções. E no nosso plano aí tem a ampliação de todo esse serviço, não só da chamada Casa do Autista, né? Para ter toda uma ampliação da equipe multiprofissional, mas como uma ampliação de consultas, né? Hoje uma dificuldade, eu acho que a principal dificuldade é a questão do neuropediatra, né? Não só para Brusque, mas para toda a região de contratação. Não tem um profissional que no mercado a gente tem essa dificuldade, mas tem sim, a gente está com um planejamento aí, nós já está liderando isso, né? Estamos com um projeto pronto, inclusive, ali da Casa do Autista. Então, temos sim, bastante coisa. Pois não, Rodrigo, você tinha... Não, pode seguir. Depois eu quero fazer outra pergunta. Pode fazer. Deixa você fazer agora. Então eu deixo bom, não tem problema. Ô, secretária, como é que está o cenário da dengue aqui? Porque a gente, enfim, no ano passado, né, 23 para 24, vivemos uma situação gravíssima com um número de casos alarmante e galopante. E não sei se é verdade, eu queria ouvir sobre isso. Como é que, agora com o verão acabando, né, vai chegando uma época mais tranquila de temperatura, qual foi o cenário da dengue aqui em Brusque nesse verão? Olha, por enquanto está um pouquinho atípico, a gente tem, né? Os casos sim, aumentou bastante questão de procura no atendimento ali no início do ano, mas ele não está como estava no ano passado, né? O cenário ele está um pouquinho diferente. É uma preocupação, o estado de Santa Catarina vem alertando, né? Chegou agora os aparelhos que foram distribuídos já para fazer o hematócrito e ganhar tempo nesse manejo do paciente.
O ano passado, o nosso pico foi ali no mês de abril, né? E a gente está acompanhando para assim que comece aumentar expressivamente o número de casos, inclusive daí a gente pede para vir aqui novamente para conversar com a população, mas por enquanto está um pouco atípico. E a questão das vacinas, né? Houve essa questão da ampliação da idade da vacina. Vocês contam com essas doses para atender essa faixa etária? Então, a vacina veio principalmente ali para a faixa etária adolescente, houve aquela ampliação, e a gente aguarda as diretrizes não só do Ministério e do Estado para que a gente pudesse ampliar isso para outras formas, né? O que a gente vê dos estudos ali sobre a eficácia da vacina, então, por enquanto, eles estão liberando para aquele público-alvo que tem essa maior eficácia, né? E aí a gente fica na guarda dessa liberação. Mas doses a Secretaria tem em estoque? Tem estoque. A procura não está muito grande pela questão da vacina da dengue, tá? Não está grande, Não. Que a faixa etária ali, né? Começou ali principalmente com o público adolescente e tudo mais. Não é o primeiro público de procura de escolha. Talvez se fosse na questão dos idosos ou na questão, né? Teria até 59 anos. Depois de 60 ninguém morre de dengue, então. Então, isso daí... Eu senti uma mágoa aí. Eu acho que... Eu penso que quem tem acima de 60... É quem está mais em casa, a dona de casa, o vô, a avó. Esse que é o mais afetado. Sei, Agora, quando eu vi aquilo ali, que discriminação é essa? Até 59 anos, depois de 60 pode morrer, não tem problema de dengue. Não tá? Geralmente eles liberam ou as faixas etárias que foram mais acometidas ou o estudo de vacina, de eficácia, que foi melhor para determinada faixa etária, né? Mas eu posso até ver qual é a indicação certinha ali e depois tá passando do porquê determinada faixa etária não entrou. E o Covid, como é a vacina do Covid? Como é que tá? A gente sabe que tem essa campanha, né? Infelizmente, politizaram a vacina da Covid. Vamos lá, não vamos entrar no mérito, mas politizaram, e aí eu já vi aí campanha no WhatsApp, nas redes sociais, enfim. Como é que tá a vacinação da Covid? Até por curiosidade, qual é a próxima vacina e se tem uma vacina de Covid agora? Porque eu estava lendo que em São Paulo já tivemos vítimas de Covid de novo. Sim. Não foi uma nem duas, foram algumas pessoas lá de Covid. O que acontece? Na época da pandemia, como os casos estavam ali à nossa volta, digamos assim, há uma preocupação maior da população em procurar a vacina. Quando isso passa, né, quando não é que não ocorre, né, óbito, mas quando isso diminui, tende a ter um afrouxamento, digamos assim, né, dessa solicitação da imunização. Então, assim, a procura não é grande, né, não é baixa adesão, enfim, e a gente tem casos, sim. O que nos preocupa? Os idosos, crianças, né, e agora com a chegada do inverno, aí acaba misturando toda essa questão da influenza, né. Abril ali começa, inclusive, aí mistura tudo, né? Dengue, influenza, enfim. E preocupa por quê? Porque aí acaba faltando leito de UTI. Hoje o Rodrigo citou aqui que está fazendo quantos anos? 5 anos? 5 anos hoje. Do lockdown? Do lockdown e tal. Isso. Aí eu me lembrei de uma coisa, eu não citei aqui no ar, mas eu digo assim, porque fiz todas as vacinas de Covid. E aí eu pensei assim, e eu me lembro que você sabia de cor e salteado o nome das vacinas. Sim. Né? Vocês lembram do nome das vacinas? AstraZeneca, Pfizer, aquela chinesa que ninguém queria porque era comunista. Coronavac era comunista, essa ninguém queria. Butanvac depois. Isso. Então esses nomes aí a gente acabou, o brasileiro, enfim, se falava tanto, né? E hoje já não se sabe, eu pelo menos não sei mais, qual é a vacina de Covid que tem hoje no mercado? Exatamente, e não só da época, né, da AstraZeneca, enfim, todas elas, mas todo mundo era conhecedor de vacina, né? Na época da pandemia. O brasileiro ficou especialista. Essa é da embolia, essa da trombo, enfim, né? Mas, enfim, hoje o que se tem no mercado é o que se mostrou maior eficácia, né? E também bastante de produção nacional, inclusive, mas é isso, né? Aquela questão, quando houve toda essa polêmica, todo mundo lia sobre o assunto,
Então, se tinha uma porcentagem de 0,01 de alguma coisa, não dá, porque essa, ou tá dando problema, ou enfim, né? Até algumas situações totalmente fora, né? Que ia fazer mal para a criança, dar autismo. Então, nada disso, não tem nada a ver, né? Mas tudo isso foi veiculado, né? Deixa eu contar uma história rapidinho. O sujeito mais vacinado de Covid sou eu. Deixa eu contar a história mais vacinado e eu já tive, eu acho que... Os colegas aqui são testemunhas. Eu tive uns 14 Covid, né? Eu ia lá no hospital, fazia Por isso que você está vivo, porque tomou todas as vacinas. Hospital, Covid. Ficava mais branco. Ficava mais eu branco. acho que aqui na rádio eu fui o primeiro a ter Covid aqui na rádio, você lembra? Passou para mim ainda? Passou. Me botou na UTI. Direita, passei aí da direita, fui passando até chegar aqui. Era você que estava aqui, não? Não, eu não estava na rádio naquela época. Não, então era o... Não, eu sei que todo mundo pegou aqui na rádio. Todo mundo ficou contaminado. E eu sou o mais vacinado em Covid hoje. E acontece que aí dá de forma branda, não manifesta Influenza forma grave. Também, é isso, né? Mas deixa eu te contar uma historinha que eu recebi outro dia de um amigo que teve a capacidade de me perguntar. E o áudio dizia, alguém dizia no áudio que tinha um surto de Covid, inclusive tinha várias pessoas morrendo no hospital de Azambuja e o hospital tava escondendo tudo, tá? Tava contando tudo. Aí eu disse pra ele, rapaz, vou dizer uma coisa pra ti, eu recebo aqui de todas as funerárias, não só aqui de Brusque, da região, todos os falecimentos todo dia. E de ontem pra cá não teve nenhum, então, estão escondendo muito bem esses corpos, né? Olha que absurdo que tem, que tava entupido o hospital de gente morrendo de Covid. Isso ainda tem hoje em dia, né? Tem duas perguntas aqui, ó. Tem duas perguntas. Vamos tentar passar. Vamos esquecer um pouco da Covid. Vamos lá. Tem duas perguntas interessantes aqui que a gente tem que atender a Juliette Montebeller e o Adriano Ramos. A Juliette está perguntando aqui, secretária, o pai dela tem um tumor na cabeça, ele fez a ressonância ano passado e até agora nada de retorno com o neuro. Então... Já fui na UBS... porque apesar de ser benigno, ele está sentindo MTA. O que é MTA? Muita dor, perdão. E pontadas. Você já falou alguma coisa sobre isso aí? Não, esse ainda não. Está sentindo muita dor. Já tem aqui, fazer um pacote aqui. O Adriano Ramos, bom dia. Sobre cardiologistas que atendem o SUS em Brusque. De 4 que atendiam, 2 saíram por falta de pagamento. Está dizendo aqui o Adriano Ramos. E mais um estaria para sair. Já foi resolvida essa questão? Não sei como é que o Adriano tem essa informação privilegiada, mas está aqui, Adriano Ramos. Tá, vamos lá. Cardiologista a gente tem, a Betina, enfim, tem os profissionais da nossa policlínica, é folha de pagamento, né? A prefeitura não atrasa pagamento dos nossos médicos e tem os convênios, tem clínicas conveniadas que a gente faz o repasse, enfim, convênio, hospital, enfim, e eles fazem o pagamento para os profissionais deles, mas não chegou nada pra gente desses profissionais, né? Reclamando de atraso de pagamento. E sobre essa situação do neuro, do pai do neuro ali. Então, da Juliette Montebeller. Isso, ele já está diagnosticado, ele provavelmente está esperando ali o cirurgião do estado, o neurocirurgião do estado para cirurgia. Não sei se o caso dele é indicação de cirurgia ou não, nesse acompanhamento benigno, né? Mas o que eu orientaria para ela é que mandasse o cartão nacional pra gente, pode mandar para vocês, e eu posso olhar lá o que ele está esperando, o que se está em acompanhamento, enfim, né? Para poder tá passando para ela. Tem várias perguntas aqui, eu já vou adiantar para o pessoal que eu não vou conseguir abrir todas elas, tá? Nem estou abrindo aqui para não dizer, então, Valdomiro, vou na medida se der tempo. Vamos intimar a secretária para vir aqui semana que vem. Se der tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta para a secretária, porque nós entrevistamos um senhor aqui na semana passada, se eu não me engano, sobre a situação das agulhas para aplicação de insulina. E foi dito para ele disse que recebia todos os meses, se eu não me engano, em torno de 100 para fazer a aplicação. E ele foi na unidade básica, deram 60. E disseram para ele que ele poderia utilizar mais de uma vez cada agulha. E aí eu até desconheço, porque eu já tive diabético na família, eu sei que a vacina, a
A agulha, ela é descartável, você usa uma vez só e não pode ser reutilizado, mas teria sido passada essa orientação para ele. O que tem de fato sobre esse caso das agulhas? Existe uma quantidade menor sendo entregue ou não, secretária? A Patrícia, nossa diretora da assistência farmacêutica, estava aqui escutando, já viu o dedinho aqui dela digitando, padronizado 30 por cada paciente para cada tipo de insulina. É uma nota técnica do Ministério da Saúde, essa daí é o que vem para a distribuição dos pacientes. Patrícia, pergunto quanto a orientação. Ela está digitando aqui já. Está trazendo aí, aqui é ao vivo, é assim mesmo, né? Sim, até para o paciente entender por que eu recebi a quantidade X de agulha, enfim, né? Deixa eu ver o que ela está digitando aqui. E é porque tem gente que aplica mais de uma vez por dia. Sim. Não é uma 30, você até faz a conta, dá para um mês, mas é aquele paciente que precisa aplicar insulina, que é um caso mais delicado, mais grave, mais de uma vez por dia, né? Daí como é que fica? Até inclusive a gente fez uma conta aqui rápida, uma agulha dessa custa em média de R$1,50, R$2 cada uma dessa, mas tem gente que não tem dentro de um valor de R$200 para gastar no mês para comprar as seringas, né? Então, o que a Patrícia colocou aqui pela própria nota do Ministério da Saúde, aqui utiliza no dia, reutiliza para aquele dia. Então, é uma agulha por dia, por isso que são 30 agulhas. Ô, secretário, eu vou fazer uma última pergunta aqui. Depois a gente pode chamar. Pode, claro. Semana que vem a secretária pode vir, já está convidada. Tá bom. Está convidada, já marca aí, Valdomiro. Marca aí na agenda. Já vou marcar aqui. Eu estou falando sério, porque nós temos muita coisa que... A gente poderia dedicar um programa só para as pessoas mandarem suas mensagens e, assim como eu trouxe aqui o Adriano, a Juliette, enfim. E assim, aí são dúvidas que o paciente, às vezes, eu estou com 30 agulhas, eu tenho que comprar, então não, tem uma nota técnica pelo Ministério da Saúde, é uma por dia. Se eu tomo 2 vezes, eu posso usar a agulha naquele dia. Então, né, eu acho que é importante para o paciente também essas orientações. Esse esclarecimento. Né? E vocês sabem que me chamando eu venho, né? Eu acho que eu nunca neguei de vir aí quando vocês chamaram. De fato. Só quando não pode, né? Não posso dar o dia, Valdomiro, mas eu vou no outro dia. Ô, secretária, recentemente nós tivemos a informação de que o Hospital Zambuja conseguiu lá conseguiu a habilitação para começar a fazer, não se sabe quando agora, né, a oncologia no hospital, atendimento oncológico, né? Qual é o número? A senhora tem isso aí hoje, se não tiver o número exato, mas quantas pessoas em Brusque hoje fazem tratamento de câncer fora da cidade, que estão fazendo tratamento pelo SUS em Blumenau, Itajaí? A senhora teria um número mais ou menos de Brusque? E aí como eu acho que lógico, nós temos aí Botuverá e Guabiruba, né? E Guabiruba, que eu acho que até a Prefeitura de Brusque acaba tendo esses números também, né? Porque a gente aqui, a Prefeitura como é que a gente chama em relação ao SUS? A Prefeitura de Brusque tem uma... A gente tem uma parceria de PPI que a gente acaba atendendo os municípios vizinhos ali, né? Então, a senhora saberia dizer quantas pessoas hoje estão sendo atendidas no tratamento de câncer fora da cidade de Brusque? Só pelo MOP, tirando uma base pelo nosso MOP ali, que acaba levando os pacientes, a gente leva para fora da cidade 52 pacientes, né? Claro que tem os que vão de meio particular, enfim, né? E mais 64 de hemo, mas aí não é oncologia. Mas gira ali, torno ano, uns 500 pacientes, né? Então, tem girando alta, girando casos novos, né? Enfim, da habilitação da oncologia, a gente tem os 2 hospitais que solicitaram essa habilitação e que agora está pela decisão lá no Ministério da Saúde. Imigrantes e o Zambuja. Isso. Então, pode os 2 ser habilitados, pode um só, pode o Ministério da Saúde habilitar um e o Estado outro. Tudo é possível, né? Mas todos os trâmites foram feitos e está lá na última esfera do Ministério só para eles dizer habilita ou não habilita. Aí quem é que vai fazer essa distribuição? É a Prefeitura de Brusque, que tem... olha, se tem 500 por ano
É 250 aqui, 250 aqui, então, ali, depende se eles vão habilitar um para adulto, outro para pediátrico, né? Enfim, ou se vai ser dois adultos, e aí, se for 2, aí divide, né? Mas, inclusive, para atender a região, né? Então, pode, Gaspar, enfim... Eu estou falando do Brusque, mas é óbvio, vai ter a região. Então, o que for mais perto, né? Pode... E aí é a Secretaria Estadual quem define isso. Isso, aí a gente faz um fluxo ali, os 14 secretários, né, da região senta na nossa reunião mensal e vê o que geograficamente, sei lá, Gaspar, muita gente está indo para Blumenau, apesar de ali ser um pouco, a gente prefere então ficar em Brusque, enfim. Então, cada gestor ali, ele faz a adesão de qual município ele quer enviar os pacientes dele. A gente manda para o estado e tramita dessa forma. Muito bem. Tempo é nosso adversário, mas como disse, semana que vem a secretária, já vamos aqui... Precisa de uma hora, pelo menos, para a secretária Não, responder. até eu pensei num programa para deixar porque nós temos as nossas perguntas aqui, cada um de nós aqui, mas deixar o povo perguntar. Sim. Perfeito, perfeito. O povo perguntar, exatamente. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar ali na hora que a gente estava falando dos médicos, dos 70 médicos da atenção primária, a gente não está com desfalque de nenhum, tá? Da questão médica, a gente está com desfalque na questão da enfermagem, principalmente, pela troca, teve um MP agora, né, orientando a gente fazer algumas exonerações de seletivo para chamar efetivo. Então, essa transição, a gente tem 584 profissionais na atenção primária, 20 estão em substituição. Só uma última pergunta bem rapidinho aqui, aproveitar que a pessoa mandou aqui até um caso de uma questão de cirurgia de catarata, secretária. Houve o caso de um paciente que foi chamado para fazer o encaminhamento no ano passado, mês de setembro por ali, depois fez os exames e até agora nada de cirurgia. E a dúvida é se de repente daqui a pouco não vai precisar refazer os exames. Como é que está esse processo das cataratas? É importante a gente ver a situação dele, porque houve uma troca de prestador ali entre o Dom Joaquim e outro prestador. Então isso já mudou, já está rodando, só para ver se está tudo certo ali com a situação dele. O fluxo está normal, a Infinity, que é um dos prestadores, está aumentando a capacidade, inclusive aumentando um número ali para centro cirúrgico, então vai ter mais oferta. A gente não tem fila represada de catarata. O que a gente teve foi uma troca de prestador, e aí os pacientes que estavam com esses prestadores que estão migraram agora para a nova empresa que está atendendo ali o Dom Joaquim. É possível estimar um prazo aí para esse... Eu tenho que olhar a situação dele para ver como que tá. Eu até pedi para a pessoa passar aí o número, eu passo ali para ti. Até da outra vez que eu tive aqui, os 3 pacientes que perguntaram, a gente deu retorno para todos eles. Perfeito. Tá? Secretário, obrigado. Imagina, eu que agradeço e sempre bem recebida aqui, né?